Junho 9, 2 Crônicas 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa, Pessah. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, do Reino do Norte, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porque normalmente a Páscoa é no 1º mês, mês de Nissan. Porque no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. Não puderam fazer a festa de Pessah porque não tinha sacerdotes suficientemente, em número suficiente purificados, e também o povo não estava lá. Então resolveram fazer no 2º mês, a Páscoa. E isso foi reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Beersheba até Dan, Beersheba lá embaixo, Dan lá em cima, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito, determinado. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e de seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Fazei techuvá, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram na mão dos reis da Assíria. Estão orando aqui por aqueles que haviam sido presos do Reino do Norte, que a Assíria tinha levado todo mundo do Reino do Norte. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Quer dizer que eles endureceram a cerviz. Endurecer a cerviz é ficar orgulhoso, achando arrogante, achando que não precisa de Deus. Daí a mão do Senhor, dai a mão ao Senhor, dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus para que o ardor de sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor Adonai, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram cativos e tornarão a essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a Ele. Converter-se é mudar completamente a mentalidade, voltar a ter a mente de Deus. E está dizendo, se vocês orarem e converterem de todo o coração a Adonai, Ele vai ter misericórdia e vai livrar aqueles que foram levados cativos lá para a Síria. E os correios foram passando de cidade em cidade para a terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Há muitas pessoas que riem quando nós falamos a palavra de Deus. Zombam de nós. Ah, aquilo ali tá maluco, é fanático, crente, tá bom. Isso acontece. Tenho pena das pessoas que fazem isso, porque são pessoas que não têm discernimento espiritual. Porque se tivesse discernimento espiritual, não ficariam rindo. Pelo contrário, se arrependeriam dos seus feitos errados e voltariam para Deus, conforme está dizendo aqui, né? Mas quem não tem discernimento, não tem mesmo, não adianta. Bom, então eles fizeram isso, zombaram deles. Todavia, alguns de Asser e Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá, é aquele negócio, sempre tem uns que se salvam. E Judá esteve à mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron, era o lixo. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram ofertas queimadas à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a Torá, o homem de Deus. Quer dizer, a Torá de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Pegava para os levitas e espargia.
porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham o cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Quer dizer, se não tinha feito aquela cerimônia de purificação, eles matavam o cordeiro para santificar, que equivalia. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, tribos do norte, se não tinham purificado e contudo comeram a Pêssar, a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com eles. O Senhor que é bom, só Ele é bom. Que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus. Eles que têm preparado o coração para buscar a Deus. Aqueles que têm o coração preparado para buscar a Deus, que o Senhor faça reconciliação com eles, apesar de eles não estarem santificados. Ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. Que coisa linda! E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor.